Meus queridos irmãos e irmãs, no vídeo de hoje eu estou trazendo a vocês uma palestra do padre José Antônio Fortea, um padre espanhol. Vocês devem conhecer, os que acompanham desde há muito tempo o canal o conhece. Ele foi quem escreveu a história do mundo angélico. Quem não conhece ainda a história do mundo angélico, convido a que conheçam. Talvez eu vou deixar na descrição desse vídeo. É um por que eu traduzi e trouxe a vocês essa palestra do Padre Fortea? Porque é uma palestra consoladora. Apesar do tema, é uma palestra que inclusive me emocionou no momento que eu estava fazendo a tradução, a gravação, porque mostra muito o amor de Deus. Eu espero que vocês aproveitem, como eu tenho aproveitado essa palestra, que sintam esse amor de Deus, como somos cuidados por Deus. E, bom, quem já acompanha o canal, tá? Quiser apoiar o canal, primeiro peço orações, sempre, sempre, sempre orações, nunca é demais. Da mesma forma que vocês podem me considerar dentro de suas orações, eu também desejo considerar vocês, inscritos, aqueles que seguem o canal, dentro das minhas orações. E os que quiserem ajudar de forma material, tá? Eu vou deixar o Pix na descrição e vou deixar. E também podem fazer doação a partir do próprio YouTube. Tá? Além do mais, curtir, distribuir o link em seus grupos, isso ajudaria um montão. Vocês sabem, todos os que acompanham, a gente desde o princípio sabe o esforço que a gente faz, sempre trazendo material de qualidade de outros idiomas, para que vocês possam se deleitar, né, nessa imensidão que se chama a fé católica. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora nos acompanhe. Amém. Aproveitem. Nesta palestra, vou abordar uma das perguntas que as pessoas mais me fizeram ao longo da minha vida: a questão das maldições. A teologia é muito ampla e pode ser abordada de várias perspectivas, e muitas perguntas podem ser feitas, mas, curiosamente, o que as pessoas mais me perguntaram foi sobre o tema das maldições. Vou pedir ao Senhor que me dê luz espiritual e peço a Ele com toda a sinceridade. Este tem sido um dos temas sobre os quais mais meditei ao longo da minha vida. Um dos temas sobre os quais mais meditei por causa das perguntas. E precisamente porque eu não tinha clareza sobre ele, apesar de ter lido, meditado e perguntado a outros padres e outras pessoas. No entanto, preciso dessa luz espiritual, porque não quero estar errado. Não quero fazer com que os outros estejam errados. Sim, eu nunca vi o mundo espiritual, eu não vejo o mundo espiritual. Vou falar sobre a minha experiência, meus pensamentos, mas acima de tudo, sobre o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina, mas silencia deliberadamente sobre algumas questões. O silêncio da Bíblia também deve ser discernido e refletido. Na época de Jesus, antes dele e depois, o tema das maldições preocupava muito as pessoas. No entanto, não há palavras específicas sobre esse tema. No que vou dizer agora na minha apresentação, não vou fingir ser pastoral. Não pretendo falar para todos. Bem, será uma palestra mais dedicada aos padres, mesmo aqueles que mais tarde se formarão padres. Pessoas mais simples, que procuram respostas rápidas e claras, bem, que ouçam outros sermões e outras palestras. A minha tentará abordar este tema em toda a sua complexidade. E não é um tema simples. Portanto, quem espera respostas cristalinas, bem, receio que não as tenha. O que darei desde o início são as minhas conclusões. Isto não é como um filme em que você tem que esperar até o final para descobrir quem é o assassino. Vou apresentar minhas conclusões agora, para que tudo o que eu disser não seja visto com suspeita ou preconceito por alguns que pensarão
que discordo de suas disposições. Minha opinião sobre maldições, isto é, sobre a capacidade de alguém invocar demônios e prejudicar os outros, é que não é impossível. Teologicamente, não é impossível. Minha opinião é que as maldições provavelmente têm um efeito. Há pessoas que invocam os poderes das trevas para prejudicar outros, e isso tem um efeito. Agora, não é um poder desencadeado, não é um poder livre, não é um poder que o diabo faz o que quer. Está sujeito à providência de Deus. E acho que a providência de Deus, na maioria dos casos, não permite que o diabo prejudique seus filhos de forma extraordinária. Porque até mesmo a tentação é limitada por Deus para que ocorra de uma forma que seja benéfica para a história pessoal de cada ser humano. Dito isto, vou me concentrar principalmente na Bíblia. Mas primeiro, por ser muito mais breve, compartilharei minha jornada pessoal neste tópico. Como meu pensamento evoluiu? Quando eu era jovem, padre de 25 anos, cursando bacharelado, eu me baseava no que outros autores diziam e simplesmente pensava que, se você invocasse o diabo, poderia prejudicar alguém e pronto. Não pensei mais nisso. Isso também foi corroborado pela minha experiência, atendendo a tantos possuídos durante as orações para libertá-los, já que eles sempre tendiam a dizer que estavam ali por causa de uma maldição. Mas então comecei a ter algumas dúvidas. E se eles estiverem mentindo? E se é tudo mentira? E passei por uma fase em que não tinha certeza se isso era verdade. Parecia muito estranho para mim que o diabo tivesse tanto poder na terra. E nessa fase mais cética em relação ao poder das maldições, talvez porque tantas pessoas me consultassem e há pessoas que confiam em mim e na minha palavra, Deus me apresentou 2 episódios que me fizeram repensar todo esse assunto. Um homem de negócios que conheço bem me contou que suspeitou ter sido amaldiçoado. Chamaram uma pessoa muito boa, uma verdadeira crente na oração e como um dom. Ele a levou para casa e a pessoa disse: Aqui, neste lugar do jardim está a maldição que lançaram sobre você. Esse amigo meu reagiu com surpresa, porque o jardim dele era cercado, e o lugar onde a maldição supostamente estava, bem, tinha crescido grama. Eles se puseram a trabalhar, e de fato, ele me disse, encontramos um pote de vidro com um sapo dentro, e ele estava vivo, me contou. Foi incrível porque a grama estava alta demais. Eu disse antes que era cercado, acho que era cercado, mas agora não tenho certeza. O jardim fez tanto sucesso com o dom que essa mulher tinha, que um de seus melhores amigos, que estava envolvido no mundo da política, levou-a para sua casa e disse: Eles fizeram isso aqui. A maldição está enterrada aqui. E o homem me disse a mesma coisa que no primeiro caso. Ele reagiu com muito ceticismo. Por quê? Bem, porque era a soleira da porta da sua casa. Era por onde eles passavam todos os dias. E também havia ladrilhos. Havia cimento por baixo. Como eles poderiam ter colocado algo lá? Eles poderiam ter feito isso há muitos anos, em algum momento, mas enfim. O fato é que ele pegou a picareta, cortou. Embaixo havia um pouco de cimento. Quebrou e encontrou uma pilha de. Eu me lembro dele dizendo folhas secas. E havia um saco plástico. Ele abriu e lá dentro havia um fígado, como o de uma vaca ou algo assim. E estava fresco. Ele me disse: o cimento estava seco. Quem enterrou isso ali já o fez há muito tempo. No entanto, o fígado estava fresco. Bem, vou contar como me contaram. Mas são 2 pessoas credíveis, na minha opinião. Creio que o Senhor me permitiu entrar em contato com eventos muito extraordinários para que pudessem me ensinar. Bem, há coisas estranhas. Há coisas estranhas, José Antônio. Não pense que tudo é tão simples como você às vezes pensa em suas teorias. Voltemos a todo esse assunto de um ponto de vista mais prático. Mas
Primeiro, duas questões teóricas que são importantes. Uma maldição é possível? Sim. Teologicamente, sim. O padre Amorth sempre deu o exemplo da máfia. Não há problema teológico em qualquer um pagar um assassino da máfia e esse assassino atirar em alguém. Não há problema teológico. A máfia existe no mundo real. O diabo existe no mundo real, mesmo sendo invisível, mas ele existe. Ele tem uma existência real. Então, se você pode falar com alguém da máfia, também podemos falar com os demônios. Portanto, teologicamente, não haveria problema algum. No entanto, antes de deixar este tópico, observemos que, mesmo no mundo material, Deus frequentemente impede a ação do mal contra os inocentes. Parece bem. Veja, eu pago um assassino e ele te mata. Sim, mas muitas vezes ele impede. Nem sempre, acho que aqui já podemos encontrar a resposta do crente à pergunta se isso é possível e até que ponto é eficaz. Vemos a máfia, vemos os assassinos e observamos que é um poder contido por Deus. Quem quer matar alguém pode insistir e falhar. Escapou, então tem medo de ser pego, etc. É um poder contido. Devemos pensar o mesmo com o diabo. No primeiro caso, bem, pode haver elementos que conhecemos que impedem o diabo de agir. Então, há uma questão teológica, certo? Teologicamente, não há problema em invocar o mal invisível. Mas como podemos verificar se alguém sofre um ataque demoníaco extraordinário contra sua saúde, suas finanças, seu casamento? Se há problemas em um casamento, observemos o que vemos no mundo real. Mas, na verdade, a causa é o diabo, por esse negócio estar indo mal. Porque esse casamento está indo mal, porque você tem um problema de saúde, o que vemos é o fato de que você tem algum problema de saúde. Por que isso deve ser atribuído a um poder invisível? Há uma questão nosológica muito profunda aqui. Como isso pode ser verificado? Exceto em alguns casos verdadeiramente raros, não podemos verificar. Mas mesmo supondo, e eu acredito nisso, que o diabo possa agir sobre a saúde das pessoas, se Deus permitir. Como sabemos que, nesse caso, ele agiu? Esse é um problema muito grande. Todos que vieram me ver durante anos tinham certeza. Tinham lançado um feitiço sobre mim. Mas eu sempre perguntava a eles: como vocês podem ter certeza? E não, as razões para terem certeza eram inteiramente autoconvictas. Se o feitiço fosse sempre eficaz, por exemplo, políticos que sempre têm pessoas que os odeiam, especialmente em certos países onde há muita bruxaria, todos eles estariam doentes ou mortos. Porque há países onde há muita bruxaria, e ainda assim, nem todos os políticos estão doentes ou mortos. Portanto, eles não têm o poder que as pessoas às vezes pensam que têm. O Salmo 67 diz: Alegrem-se as nações, pois julgas os povos com equidade, guias as nações na terra. Diz: Tu julgas, tu guias. Não diz: Tu julgarás, tu guiarás. É: Tu julgas e guias todas as pessoas, não apenas os cristãos. Certo? Agora, o Salmo 67, no versículo anterior, diz: Alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois julgas as nações. Ou seja, agora eles podem ser felizes, agora eles podem cantar de alegria, porque é Deus quem guia todas as nações, todos os homens. Ele diz isso no presente, um aspecto a favor da existência do mal como algo efetivo, a simetria com o bem e o mal. Ou seja, um homem pede a Deus, e ainda assim vemos que, mesmo que alguém peça com humildade, mesmo que peça submetendo-se a Deus, mesmo que seja digno, no sentido de ser um homem justo, que quer seguir os caminhos do Senhor, quando alguém pede a Deus, ele nem sempre concede o que lhe é pedido. Deus nem sempre concede o que lhe é pedido de pessoas boas. Às vezes porque ele não quer. Sua vontade tem outros planos.
Outras vezes, digamos assim, ele não pode, no sentido de, olha, eu gostaria, mas há alguns planos que, se eu os conceder a você, eles serão truncados. Eu não posso conceder a você o que você me pede. Ou seja, mesmo Deus nem sempre concede coisas aos seus bons servos. O mesmo vale para o diabo, que também tem seus servos. Às vezes, assim como no caso de Deus, é porque ele não quer. Deus, se não quer algo, tem suas razões. A razão do diabo pode ser sua preguiça, seu ódio, até mesmo por quem lhe pede aquilo para prejudicar alguém. O diabo não quer se sentir como um servo dos homens. É por isso que eles não vão. Eles pedem a ele e ele vai e faz o que eles pediram. Ele não é um servo para fazer o que lhe dizemos. Não importa o quanto realizemos um ritual. Ah, ele tem seu orgulho. Ele tem seu orgulho. Outras vezes, o diabo pode querer prejudicar alguém, mas mesmo que queira, os planos de Deus o impedem. Como vemos, há uma simetria muito grande entre o bom servo, que pede a Deus e nem sempre obtém o que pediu, e o mau servo, que pede ao diabo e nem sempre obtém o que pediu. Seguindo essa simetria nos sacramentais, Deus às vezes age por meio de objetos, sejam eles relíquias, sacramentais, coisas abençoadas. O diabo está tão interessado em ser como Deus que certamente tenta impressionar seus servos por meio da tentação, com a importância dos objetos malignos. Agora, não nos esqueçamos de que é o diabo quem age. O objeto em si é um objeto material. O objeto em si não tem eficácia. Se um objeto maligno tem eficácia, é porque o diabo quer agir quando vê esse objeto sendo usado ou entrando em contato com ele. Em qualquer caso, o que é muito importante é se tornar obcecado por esse assunto. Há pessoas tão obcecadas por essa obsessão. Há um silêncio bíblico, isso é verdade. E nos momentos em que se fala em prejudicar as pessoas em relação ao diabo, a Bíblia tranquiliza. Lucas 10, 19. Jesus diz aos apóstolos: Vejam, eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Nada lhes fará dano algum. O escorpião e a serpente são animais perigosos. Em outras palavras, a mensagem que ele está transmitindo, usando dois animais perigosos como exemplo, é que sim, eles são eficazes. Mas a próxima mensagem, naquele versículo 19, é que nada lhes fará dano algum. Quer dizer, não tenham medo. É verdade que ele está falando aos apóstolos. Um simples batizado pode dizer sim, mas eles eram apóstolos. Mas Deus guia as nações, as protege. E a mensagem é sempre de tranquilidade. Calma, eu os protejo. Outro versículo, Sabedoria, capítulo 1, versículo 14. Este é um versículo muito pouco conhecido. Sabedoria 1,14 diz: Nem o reino do Hades está na terra. O reino do inferno não está na terra. Deus escolheu fazer uma distinção, de acordo com o fato de que existem demônios que tentam, e de acordo com o fato de que coisas extraordinárias às vezes acontecem, o inferno não governa sobre a terra. Encontrei este versículo traduzido como o inferno não governa sobre a terra. Exatamente. Em grego, até a do basileon apides significa nem o reino do Hades está na terra, nem o reino do inferno. Alguém pode dizer, não teria sido melhor ter escrito governar? Governar, não. Nem está lá. Ele nos permite enxamear, mas não está lá. Há a terra onde nós, os viajantes, estamos, aqueles de nós que estão a caminho do nosso destino eterno. Há o céu, um símbolo daqueles que já estão em bem-aventurança, e há o inferno, chamado Hades em grego, não está na terra. Mas, no entanto,
Há muitas pessoas que estão sempre obcecados pelo medo. O que o diabo pode fazer comigo? O diabo sabe quem os teme. E quando sabem que alguém os teme, eles os tentam ainda mais, obcecando-os. São como cães. Às vezes, um grupo de 5 pessoas está reunido e apenas uma tem medo de cães. E de repente, um cachorro enorme passa silenciosamente. Ele certamente latirá e confrontará quem tem medo. Ele sempre confrontará quem tem medo. Os cães sabem quem tem medo deles. Então, a mesma coisa acontece com o diabo. Ah, olha, este tem muito medo de nós. Bem, vamos fazê-lo ficar obcecado com a ideia de que tudo de ruim que acontece com ele é nossa culpa. É por isso que aquele que é mais obcecado acaba mais convencido de que tudo de ruim que acontece com ele é culpa do diabo. Devemos lembrar que a técnica da maldição não é nada. Muitas pessoas perguntam: não importa se eles colocaram a maldição em mim com o sangue de um galo que derramarem em uma fotografia minha? Não importa como eles colocaram a maldição em mim. Não importa. Por muitos anos eu me perguntei: faz a mesma diferença em uma maldição apenas pedir ao diabo ou fazer um monte de coisas? Bem, se você faz um monte de coisas, o diabo vê que você está muito interessado e ele quer ser adorado. Ele quer esse tipo de ritual realizado para ele, porque ele é o imitador de Deus. Então, ele fica muito animado com o fato de as pessoas realizarem ritos, coisas e sacrifícios, mas por si só isso é inútil. Não importa se você realiza um ritual maligno com uma foto ou um fio de cabelo da pessoa que você quer prejudicar ou não. Por si só, isso não será eficaz. Vejamos Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Pela fé, os muros de Jericó ruíram após serem cercados por 7 dias. Os muros de Jericó ruíram pela fé, não pelos circuitos. Eles deram 7 voltas em 7 dias. Os circuitos não derrubaram os muros. Foi a fé, certo? Deus disse: faça isso. E como recompensa pela obediência, Deus derrubou aqueles muros. Se isso se aplica ao bem, também se aplica ao mal. Portanto, a técnica dos feitiços é inútil. Isso é algo que eu perguntei em muitos momentos de oração: Senhor, como uma questão teológica, a técnica dos feitiços é eficaz em si mesma? E a resposta foi não. Vi isso claramente no episódio da serpente de bronze em Números 21. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente venenosa e coloque-a em uma haste, e todo aquele que for mordido olhará e viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. E quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e vivia. Bem, no livro da Sabedoria, capítulo 16, versículo 5, fala sobre esse episódio e acrescenta no versículo 7: porque quando alguém se voltava, ele havia falado sobre a serpente de bronze e ele era salvo. Não pela coisa que ele estava olhando, mas por ti, o Salvador de todos. Observe que interessante. Mas por ti, o Salvador de todos. E por causa disso, convenceste nossos inimigos de que és aquele que livra de todo o mal. Ou seja, a serpente de bronze que curava aqueles que haviam sido mordidos por uma cobra, na verdade, era a vontade de Deus que os curava. Bem, se isso é para o bem, o mesmo vale para o mal. O mal não importa. Não devemos ter medo de que eles tirem um pedaço de pano, um pedaço de cabelo ou nossas unhas. Eu sei que há pessoas que têm medo dessas coisas. Se entendermos como o bem funciona, o mal não tem mais poder. É verdade que Deus frequentemente se interessa em mostrar a mediação.
que Deus trabalha por meio de pessoas ou de objetos que foram santificados. E o diabo também se interessa. Mas Deus trabalha por meio de pessoas e objetos. Quando é um milagre, quando é uma ação que só Deus pode realizar, a mesma coisa acontece com o diabo. O que importa é uma vontade, é humana, que requer outra vontade, a demoníaca. O meio é o menos importante. Ele apenas demonstra mais interesse. Mas é verdade que, assim como o bem usa pessoas, lugares e objetos, o mal busca imitar o bem. A mediação é usada por Deus. O diabo também quer fazer isso. O mundo espiritual é muito real. Não existe um mundo real que é material e o outro é o mundo irreal. Não, não. O mundo real é o mundo material e o mundo espiritual. Mas, embora o mundo espiritual possa funcionar, a grande questão teológica é se Deus permite. Eu acho que sim. Até que ponto ele permite? Isso é algo que saberemos só no céu. Mas precisamos ter muita clareza sobre isso. Para o diabo agir, deve haver uma conjunção de vontades: a da pessoa que pede, a do diabo que então quer prejudicar essa pessoa e Deus permitindo. Se essa conjunção não ocorre, como os planetas se alinhando, se tudo não estiver alinhado, nada acontecerá. Deus permite muito? Eu acho que não. Caso contrário, o mal teria tanto poder na Terra, mas muito nunca significa nada. Mas também, o que eu disse antes, as pessoas estão seguras. Elas fizeram algo comigo. E não. Essas são coisas que entram na cabeça delas na grande maioria dos casos. Não podemos viver sempre com medo. Uma coisa é se colocar em perigo, praticar espiritismo, magia, lidar com forças desconhecidas. Uma coisa é se colocar em perigo e outra é viver sempre com medo, agarrado por isto. Isto é perigoso. Isto aqui não aceita este presente por precaução. Não vamos a tal lugar por precaução. Veja, é através da bondade que alcançamos a tranquilidade. A bondade é tão amorosa, tão poderosa, que é o que nos dá tranquilidade. No livro de Sirach, alguns o chamam de Sirach porque é o livro da sabedoria de Jesus de Sirach, capítulo 33, versículos 14 e 15, diz uma coisa muito interessante. O bem é o oposto do mal, e a vida é o oposto da morte. Portanto, o pecador é o oposto daquele que é de Deus. Veja, todas as obras do Altíssimo vêm em pares, uma oposta à outra. Este versículo é precioso e de grande profundidade para a compreensão do mal. O bem é o oposto do mal, e a vida é o oposto da morte. Portanto, o pecador é o oposto daquele que é de Deus. Veja, todas as obras do Altíssimo vêm em pares. Um é o oposto do outro. Então, se você quer conhecer o mal, o caminho é conhecer o bem. Na medida em que você conhece o bem mais profundamente, na medida em que você conhece a Deus mais profundamente, como Deus age, como Deus protege e qual é o amor com o qual ele envolve até mesmo aqueles que não são cristãos, é claro que são seus filhos. Na medida em que sabemos disso, seremos capazes de responder à pergunta sobre o mal. Como é o mal? Como ele age? O que lhe é permitido fazer? Até onde ele vai? Como podemos conhecer o mal através do bem? Bem, há pessoas, eu já ouvi isso especialmente neste mundo de exorcismo, que dizem: você precisa conhecer o mal para combatê-lo. Não, não, não. O que um exorcista precisa fazer é conhecer a Deus, e todo o resto virá em consequência. Bem, é conhecido. Deus é conhecido. E ao conhecer as ramificações do que a Bíblia nos diz, ela nos ensina. Eu ia dizer melhor, mas não precisamos ler livros sobre bruxaria, sobre satanismo, sobre. Não. O exorcista precisa conhecer a palavra de Deus, sentar e ouvir o Mestre. Porque é isso que aquele versículo que ele diz:
Simetria, simetria. Então, como funciona o outro? Bem, simetricamente, com uma diferença. Deus é o Todo-Poderoso. O outro não é. É uma grande diferença. É por isso que temos otimismo. É por isso que estamos em paz. Senão, não estaríamos em paz. Bem, depois de tudo o que foi dito, depois de ter abordado toda essa questão, o que fazer? O que fazer se, apesar de tudo o que foi dito, alguém disser: é que eu tenho uma maldição? Bem, a primeira coisa que você deve refletir é: como você sabe que uma maldição foi lançada sobre você? Essa questão merece ser meditada com paz, guiada por um homem de Deus. Claro, é sempre aconselhável ir a um exorcista se for fácil. O exorcista não precisa de muito tempo para rezar e ver se há um espírito ou não. O exorcista não saberá se uma maldição foi lançada sobre você, a menos que tenha um dom, o que é muito raro. Mas ele verá se há um espírito. Se houver um espírito, ele orará por ele uma ou várias vezes até que ele vá embora. Mas mesmo que você vá a um exorcista, ou se não tiver um exorcista por perto, há uma coisa essencial. Rezar é uma maneira de enfraquecer qualquer, não direi maldição, mas qualquer ação do diabo, porque a maldição não importa. O que importa é se há um espírito te prejudicando ou não. Não há energias, energias que se ligaram a você e é como se houvesse espíritos, energias e muitas outras coisas. Não, não, não. Existe o mundo material e o mundo espiritual. Ou você tem um anjo, um demônio, ou uma alma ao seu lado, mas não há nada mais. Não há nada mais. Então, o que o exorcista vê é se há um demônio ou não. Então, orar. O caminho é a oração. Mesmo que você vá a um exorcista, se não terminar na primeira sessão, há muitos casos em que termina, você terá que orar. Terá que ter uma conversão, uma aproximação de Deus. Como você enfraquece o mal? Com o bem. Às vezes, quando vejo pessoas, elas querem me explicar em detalhes a história do que aquele espírito fez com elas, como aquele espírito age nelas, como o demônio as está prejudicando. Bem, eu as escuto por um tempo, mas no fim digo a eles: vejam, se lá o que esse espírito maligno fizer, o remédio é a oração. Oração para alcançar a conversão. Conversão para se encher de Deus, para estar com o seu Pai que o protege e o ama, que o envolve com carinho. É isso que enfraquece o mal. Ah, não tem outro jeito. Não há receitas, não há fórmulas. Muitas pessoas me dizem: dê-me uma fórmula poderosa. Não. Dê-me uma oração poderosa. Todas as orações são boas. Todas as orações são boas. Use o que você mais gosta. Algumas pessoas vêm carregadas de medalhas, montes delas. Alguns, não estou dizendo todos, mas alguns pensam: se uma medalha me protege, duas medalhas me protegem duas vezes mais. E se eu usar quatro, vou estar quatro vezes mais protegido. E se eu usar 20, então 20 vezes mais protegido. Não. Não é a medalha ou medalhas que lhe dão devoção e a beijam, olham para ela, têm devoção a ela. É uma memória. É verdade que os espíritos malignos também a veem e não gostam, mas não é o número. Não é o número. Com os sacramentais, não é nem a quantidade nem o número, mas a devoção com que usamos aquele objeto abençoado. É verdade que, em si, o objeto abençoado, os demônios o veem e não gostam dele, e podem até afastá-los. Alguns podem resistir e se aproximar, apesar de tudo, não é infalível. Eu uso esta medalha e nenhum demônio se aproxima mais de mim. Não. Eu uso esta medalha e será suficiente para afastar alguns demônios, porque é um objeto no qual o padre, eu, orei para pedir que os demônios fossem expulsos e a ação de Deus dirá: fora daqui. Mas às vezes não. Às vezes eles podem resistir àquela medalha. Então, o importante é que
aquela que você tem lhe dê devoção. Acima de tudo, tenha muito cuidado com a ideia de contaminação. A ideia de contaminação porque faz com que algumas pessoas não queiram visitar parentes ou tocarem um presente que lhes foi trazido. Mateus capítulo 15, versículos 10 a 11. Ouça e entenda. Este é o primeiro versículo 10. Ouça e entenda. Então, o que ele vai dizer é importante, mas você não precisa apenas ouvir, você precisa entender. Você precisa meditar sobre isso. Um homem não é contaminado pelo que entra pela sua boca, mas pelo que sai dele. Em muitas religiões, muitas, a insistência é sempre em não ser impuro pelo que está do lado de fora. Certos objetos, no cristianismo, isso não importa para nós. Não importa mais. O que importa é o que sai de dentro. É verdade que Jesus disse isso pensando nas leis do Levítico, pensando nas leis do Antigo Testamento sobre impureza ritual. Deus também usou isso para transmitir seus ensinamentos e, acima de tudo, para acostumar o povo à obediência, inclusive por meio das leis, sobre o que comer, como se vestir, o que não tocar, etc. É verdade. Pela obediência, o povo era santificado. Coisas muito materiais, porque eles eram um povo muito materialista. Todas as pessoas naquela época eram muito rudes e materialistas. É verdade que Deus fez isso com essa intenção. Mas acho que neste versículo encontramos paz para essa outra área também. Ouçam: um homem não é contaminado pelo que entra em sua boca, mas pelo que sai dele. Ele repete essa verdade duas vezes, porque mais tarde Jesus diz novamente: vocês não entendem que tudo o que entra pela boca vai para o estômago e é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração. E isso contamina o homem, porque os maus pensamentos saem do coração. Assassinato, adultério, fornicação, roubo, falso testemunho, essas são as coisas que contaminam uma pessoa. E não é o que se come com as mãos sujas que contamina uma pessoa. Observe, há uma insistência constante no Evangelho de que o que realmente precisamos nos preocupar é que nossa alma seja boa. A bondade de nossa alma, que o reino de Deus entre em nossa alma, que estejamos com Deus, que produzamos frutos dignos de estar com Deus. O que São Paulo insistirá é na transformação do nosso espírito. Em vão encontraremos ensinamentos sobre feitiços malignos. Não. Esse silêncio não foi porque não foi levantado. Eu acredito que aquelas pessoas tinham enormes medos de feitiços malignos. Eu acredito nisso. Mas Deus é silencioso. E nesse silêncio há uma lição. Não é importante. Busquem o reino de Deus e todo o resto lhes será dado também. Busquem o reino de Deus e todo o resto lhes será dado também. Imaginem que estamos caminhando com Jesus pela Galileia, pelo campo, e então alguém está com medo. Mas se algum feitiço maligno fosse lançado sobre nós, Jesus sorriria. Mas vamos ver se você está comigo. Por que você tem medo? Uma pessoa que vai à missa todos os dias, que está diante do sacrário, que reza o terço, a Virgem Maria lhe diria: mas meu filho, por que você tem medo? Ei, se eu protejo como uma mãe, mesmo aqueles que não vão à missa aos domingos, e não permito que o lobo leve todas as ovelhas, é verdade que às vezes algo estranho pode acontecer, mas não é normal. E teremos que ver exatamente por que aconteceu. Por que Deus permitiu? É porque Deus queria que aquele episódio de sofrimento o aproximasse de Deus. E se ele descobriu que esse sofrimento veio do mundo das trevas, mais uma razão para ele se aproximar de Deus. Através do sacerdote, do Senhor, que lhe pregará. Mas mesmo que ele não o descubra, porque às vezes acontece quando na história pessoal da nossa vida chega o momento em que a cruz é permitida, porque não importa se a cruz vem de uma telha que caiu na nossa cabeça ou de um acidente de trânsito em que não tivemos culpa,
ou porque uma célula se torna maligna de repente. O sofrimento vem quando deve e é permitido por Deus, mesmo em pessoas não religiosas, e Ele o permite para o bem, porque na história pessoal delas, naquele momento, Ele o permite para o bem, para que possam se aproximar de Deus. E se descobrem que é algo extraordinário, vão ao exorcista e de repente há um espírito maligno. Quanto mais tudo é revelado, mais se colocarão nas mãos de um verdadeiro seguidor de Jesus para descobrir o Evangelho. Agora, vamos passar para uma passagem que realmente nos fala sobre o mal, e é a única. Há outra passagem em Apocalipse que menciona apenas a grande Babilônia que lançava feitiços, mas nada mais é dito. Mas há uma passagem que se aplica ao tópico de feitiços, e se eu fui contaminado e coisas assim. 1 de Coríntios, capítulo 8. Veja o que São Paulo nos diz. Agora, a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. Ele vai tocar nesse tópico. Capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Sabemos que todos possuímos conhecimento. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Por que ele começa dizendo isso? Ele disse: agora vamos falar sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Mas ele acrescenta: sabemos que possuímos conhecimento. Bem, ele diz isso porque vai tocar em um assunto delicado, sobre o qual certamente havia muitas opiniões e todos pensavam que sabiam muito. É por isso que ele diz: sim, sim, todos nós temos conhecimento, mas o conhecimento infla. Quer dizer, tenham cuidado. Vocês todos pensam que sabem demais, e às vezes o que há é arrogância. É por isso que começa assim. O que São Paulo vai dizer é um ensinamento de Deus. Havia opiniões diferentes, como São Paulo afirma, mas agora São Paulo vai falar o que é a palavra de Deus, porque está na Bíblia. Mas São Paulo primeiro insiste: quem afirmar saber alguma coisa ainda não tem conhecimento suficiente, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Quem afirma saber alguma coisa ainda não tem o conhecimento necessário. Veja, não estou dando a vocês minhas teorias ou contando minhas aventuras e anedotas, não. A Bíblia. O que a Bíblia nos diz? O que Deus nos ensina? Ele é quem realmente conhece o mundo espiritual. A Bíblia. Isso é certo. Nós somos crianças. Não vimos ao mundo dos espíritos. Não vamos querer convencer os outros. Que sabemos mais do que realmente sabemos. Mas São Paulo diz: mas todo aquele que ama a Deus é conhecido por ele. Quer dizer, mesmo que cometamos erros, o amor nos salva. Há orgulho. Muitos pensam que sabem muito. Bem, pelo menos amam a Deus, isso salva. Continua São Paulo. Portanto, comer alimentos oferecidos a ídolos e há apenas um Deus. Portanto, bem, aqui ele começa a falar sobre algumas questões de consciência, porque alguns vão se escandalizar e tal, mas vamos prosseguir. Agora passamos para o capítulo 10, 1 de Coríntios capítulo 10. Portanto, meus amados irmãos, fujam da adoração dos ídolos. O alimento sacrificado aos ídolos é algo, ou o ídolo é algo? Não. O que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios, não a Deus. Observe o que os pagãos sacrificam aos ídolos. No fundo, como os ídolos não existem, como os deuses, aqueles que estão lá, são demônios. São seres espirituais, mas não são bons. Então ele diz: eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Bem, a doutrina é clara. Agora, o problema é que grande parte da comida oferecida nos templos mais tarde acabou no mercado. E ele diz no versículo 25, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 25.
Comam de tudo o que se vende. Comam de toda a carne que se vende na praça, sem questionar a consciência, porque a terra e o que nela se enche são do Senhor. Se um descrente os convidar para uma refeição e vocês estiverem dispostos a ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionar a consciência. Mas se alguém lhes disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não comam por causa daquele que os instruiu e por causa da consciência. Refiro-me à consciência da outra pessoa, não à sua. Veja, ele está dizendo que a carne oferecida aos ídolos foi, em última análise, oferecida aos demônios. E, no entanto, se essa carne acabar no mercado e for misturada com todas as outras carnes, não se preocupe, nem saia por aí perguntando: ei, isso sim, aquilo não. Bem, se lhe disserem: ei, isso foi oferecido no templo? Bem, você dirá: não, então eu quero outro. Então eu quero outro. Isso não levanta mais nenhuma questão. São Paulo comeu de tudo sem se preocupar. Sim, São Paulo comeu de tudo sem se preocupar. Aqui ele nos ensina que está estabelecido uma única passagem em que isso é mencionado em toda a Bíblia. E é para dizer: comam de tudo. A doutrina, portanto, eu vejo que é clara. Senão, o poder do diabo seria enorme. Isso admite exceções? Sim, claro. Eu não vou dizer que não, mas tudo é governado pela vontade de Deus que nos protege. Porque eu digo que admite exceções? Certa vez, o editor dos meus livros me convidou para almoçar em sua casa. Ele estava indo bem com o meu livro. Era em outro país. Simplesmente recebi um e-mail e ele me ligou. Gostaríamos de publicar este título. Ele se encarregou da tradução. Bem, correu muito bem. Vi como era a coleção. Um dia eu estava naquele país e ele me convidou para almoçar. Eu já tinha saído com ele várias vezes porque ele estava na Espanha. O conhecia. Mas um dia ele me convidou para almoçar. Eu disse: ah, tudo bem, vou à sua casa. E ele disse: minha esposa vai preparar uma refeição, tal e tal. E aconteceu algo comigo que nunca tinha acontecido antes. Por algum motivo, fiquei relutante em ir à casa dele para almoçar. Eu disse: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Ele tem sido gentil comigo. Ele tem se comportado muito bem comigo e, no entanto, agora, toda vez que penso em ter que ir à casa dele para comer, sinto nojo, uma coisa estranha. E um dia, e outro dia, então, um dia ele me ligou e eu perguntei: com licença, o senhor é maçom? E ele não disse que sim, mas também não negou. Quando alguém que não é maçom se pergunta: o senhor é maçom? Se não for, bem, ele diz não. Mas ele não disse que sim, mas também não negou. Então, no final, aquela refeição não aconteceu. Mas é curioso, é muito curioso. Eu mesmo sempre defendi: calma, não se preocupe. No entanto, naquele momento, aquele episódio muito curioso aconteceu comigo. Então, o que eu disse é verdade, não devemos nos preocupar. Eu tenho um parente, imagine se ele fosse casado, alguns parentes ou alguns vizinhos, seja como for. Eles me convidam para comer. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu orarei e direi: Senhor, para que eu possa falar com eles sobre ti. O que eu não posso fazer é irritá-los, e além disso, o que poderia aproximá-los de ti se transforma no completo oposto. Eles me convidam com carinho, e por causa dos meus medos, eu consigo o oposto. Em vez de amor, aversão. Então, como regra geral, não se preocupe, como diria São Paulo. Vou terminar agora, mas primeiro eu quero, quando tantas pessoas me dizem: proteção, proteção, dê-me algo para me proteger. O que protege é estar perto de Deus. O que protege é estar com Deus. O que protege é o Evangelho.
Mas há uma passagem, Efésios 6, do versículo 10 em diante, que fala da armadura de Deus. A armadura protege. Veja o que São Paulo diz. Finalmente sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Depois há artimanhas, depois há ataques. Eles não são bobagens. Há ataques, porque diz para vestir a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes. Diz no versículo 12: porque a nossa luta não é contra inimigos de sangue e carne, mas contra os líderes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos das trevas, contra os espíritos do mal que habitam os céus, que estão acima dos céus. Fiz uma tradução literal. Líderes, archá. Autoridades, exúsias. Poderes cósmicos, cosmocratas, mas poderes cósmicos das trevas. Espíritos do mal, pneumático. Você se exporia. Espíritos pneumáticos do mal, é claro. Mas diz Epuranes, que eles estão nos céus. Não nos céus, acima dos céus. Espíritos do mal que estão em algo que está acima dos céus que eu vejo. São Paulo fala de espíritos malignos que estão no ar. Aqui ele fala de espíritos do mal que estão acima do ar que vemos. Ou seja, eles são uma hierarquia superior. Se ele demora um pouco para fazer uma lista, é para nos dizer, veja, existem diferentes tipos de demônios, diferentes hierarquias. Existem poderes, outros mais poderosos e outros mais poderosos do que aqueles acima deles. Líderes, autoridades, poderes cósmicos das trevas, espíritos malignos nos céus. Aqui Deus revela um pouco. É uma das poucas passagens em que ele revela que existe um mundo inteiro de inferno. E o que deve ser feito, então, diante desse mundo de inferno? Algumas de cujas serpentes e escorpiões passam para a terra. Diz o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir naquele dia mau. E havendo cumprido tudo, o perdão, e tendo feito todas essas coisas, permanecei firmes. Estai, pois, firmes e cingi-vos com a verdade, e vesti a couraça da justiça, e calçai sapatos, sandálias, calçados semelhantes a sandálias para os pés, para que, em tudo o que fizerdes, estejais preparados para anunciar o evangelho da paz. Com tudo isso, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar as setas inflamadas do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito interessante essa passagem. Ele diz, vejam, há todo este mundo de trevas, este mundo demoníaco. Vocês querem permanecer firmes? Quereis resistir? Vocês querem se proteger? Vistam a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, diz toda. Mas em que consiste essa armadura? No cinto da verdade, na couraça da justiça, em tomar o escudo da fé, as sandálias que fazem parte da armadura, proclamar o evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Quem é a palavra de Deus? A justiça, o evangelho, a fé, esperança, salvação, a palavra de Deus, a espada, a palavra de Deus. É isso que protege contra as ciladas, contra os ataques do maligno e de todos os seus asseclas. Sem fórmulas, nem mesmo objetos materiais. Não podemos depositar nossa fé em objetos materiais. Os sacramentos são bons, sim, mas não podem se tornar centro da nossa fé. Podemos ter certeza, já estamos sendo atacados. O diabo ocasionalmente se aproxima e nos tenta. Mas, embora estejamos sendo atacados, não a todo momento. Já estamos protegidos por Deus e Ele contém a ação demoníaca. Sim, agora estamos sendo muito mais protegidos se nós vestirmos essa armadura. Então, há o último versículo que quero mencionar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A provação que veio sobre vocês
é que não é comum a todos, isto é, foi uma grande provação. Reconhece São Paulo quando fala aos Coríntios. Desculpe, traduzir errado, desculpe. Minha aprovação veio sobre vocês, exceto a que é comum a todos, certo? Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças, pois com a aprovação ele também proverá um meio para vocês escaparem e para que vocês sejam capazes de suportá-la. Aqui, o mais importante é que ele não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Provação, tentação, sofrimento, seja demoníaco ou não, não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. É apenas para o bem. E ele fala da tentação em geral, não apenas da tentação demoníaca. Temos que ter fé. As pessoas acreditam em demônios porque a Bíblia diz isso. Então acreditem nesta parte da Bíblia também. E no começo, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nenhuma provação os atingiu, exceto aquela comum a todos. Todos pensam, a minha é pior do que isto. Padre, se eu te contar tudo o que me aconteceu, bem, há alguns casos em que isso é verdade, como o Jó, pois muitas desgraças podem ter vindo de uma só vez, mas todos têm sofrimentos, todos têm provações, todos pensam que no seu caso é o pior e que Deus os abandonou. Na realidade, é nas provações que pensamos isso. Quando às vezes alguns abandonam Deus porque não têm mais fé nele. Não tem mais aquela confiança. Mas Deus é fiel. São Paulo nos diz: Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças e com aprovação. Ele proverá o caminho de escape para que você seja capaz de suportá-lo. Deus sempre providencia uma saída. Quantas vezes na vida alguém dizia: bem, o que vai acontecer? E no final está resolvido. Quando meu dente dói, lembro-me de uma noite de como aquele dente doeu. Nunca tive um dente tão dolorido. E se eu soubesse, às 3 da manhã, eu iria dormir e acordaria de manhã sem nenhuma dor. Aconteceu que o nervo apodreceu. O terrível sobre o teste é que eu não sabia quanto tempo duraria. Mas a verdade é que eu só tinha algumas horas restantes. E o mesmo com tantas outras coisas. Estou perdido. Não consigo encontrar onde ele estacionou o carro ou a vaga. Se pudéssemos ver o futuro, veríamos este versículo se cumprir. Ele fornece a saída. Ele sempre fornece a saída, mesmo com o demoníaco. Resposta final para tudo que levantei. Como vou terminar esta longa conversa? Que eu tentei abordar com humildade, porque no céu veremos tudo, e eu verei o que não foquei talvez também. A resposta final nos é dada pelo Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada, nada. Ele é o meu pastor. Imagine uma pequena ovelha em um aprisco e se preocupa com muita coisa. Não se preocupe. Ele está lá. Isso não significa que você deve apenas deitar em seu pedacinho e não fazer nada. Bem, também não é isso. Mas quando ele lhe disser para sair, saia. Quando ele lhe der água, coloque-a no coxo, beba. Mas não se preocupe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz para águas tranquilas. É disso que todos nós precisamos, não de exorcismos, mas dos pastos das Escrituras, as águas vivas. Sim, alguns precisam de exorcismos, mas mesmo eles terão que ir a esses pastos verdejantes e a essas águas tranquilas. É isso que devemos buscar, os pastos das Escrituras. Águas vivas afastam o mal, mesmo quando há um exorcista. Mas Deus já sabia que a maioria das pessoas
não teriam um exorcista por perto. No entanto, elas o têm. Vocês não têm um exorcista, mas têm a mim, Deus nos diria. A maior parte da humanidade não teve um exorcista. Portanto, estavam desamparados, abandonados. Não, vocês têm a mim. É como se Jesus estivesse dizendo: eu dei poder exorcístico aos homens, mas você também pode ir diretamente a mim. Estou no tabernáculo. Não nego que não dei poder a alguns homens, mas você me tem aqui. E Deus nunca desistiu de agir diretamente. Deus pode libertar diretamente. Deus, diz a carta aos Coríntios, deu poder, carismas de cura a algumas pessoas, mas ele não desistiu de curar diretamente. Se você tem alguém doente e há um homem que tem o carisma de cura, vá até ele. Mas se você não o tem, você sempre tem Jesus lá no tabernáculo, esperando que você se ajoelhe diante dele e diga: o que você quer? O mesmo com todos esses temas demoníacos, pastos verdejantes, águas de tranquilidade. Águas vivas são sempre águas de tranquilidade. Continua o salmo. Ele restaura minha alma, ele me guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ele restaura minha alma. Quantas almas precisam ser restauradas? As pessoas, quando vêm ver os padres, dizem: me libertem do demônio, me libertem dessa maldição, me libertem. É que tudo dá errado para mim. O que precisa ser feito é restaurar a alma. Ele me conduz pelos caminhos da retidão. A pessoa vem ao exorcista: me liberte do demônio e eu quero continuar com a minha vida. E o exorcista tem que conduzi-la aos caminhos da retidão. É verdade. Aconteceu comigo que às vezes, em 5 minutos, a pessoa foi libertada e tudo está perfeito. Às vezes, Deus diz: olha, eu vou te dar uma prova de que você veio ao lugar certo. Ouve o meu servo. Mas em outros casos, isso se arrasta misteriosamente por muito tempo. E fui eu mesmo que exorcizou e esbarrou em um ou outro de alguns desses casos. O salmo continua: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum. Nenhum mal, fala. Exceto o diabo, não. Nenhum mal. Incluindo o diabo. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes, eu mesmo fui tentado a dizer: talvez eu esteja ultrapassando os limites na confiança do Senhor. Mas, não. A confiança no Senhor é um escudo. Eu disse antes, o escudo da fé. Bem, sim, mas esse também é um escudo. Isso não significa que um escudo seja apenas uma coisa, certo? Porque tu estás comigo, não temerei mal algum. O salmo continua: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus sabe que tens inimigos. Os demônios te odeiam. No entanto, tu preparas uma mesa, a mesa da palavra de Deus, a mesa da Eucaristia, também a mesa dos bens materiais ou humanos em minha casa, minha família. Sento-me para jantar com meus filhos, minha esposa, meus avós, mas nunca valorizamos o que temos. Sempre pensamos apenas no que nos falta. Sempre pensamos no mecanismo quebrado e temos uma mesa diante de nós, mesmo que humana. Vamos pensar no jantar onde o pai vê toda a família ao seu redor, a alegria da vida que o cerca, mas nós só nos obcecamos com o que é ruim. A escuridão do mal se insinua em nossas cabeças. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Certamente, certamente, você também pode traduzir essa palavra, certamente. Há uma certeza que não exclui a provação. Jesus teve seu momento de provação, seu momento da cruz, seu momento em que os poderes das trevas o fizeram sofrer tanto quanto a paixão material em seu corpo. Ok, temos que aceitar isso. Há também aqueles momentos de contrariedade, mas a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E termino com o último versículo deste salmo, que é a conclusão de tudo. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O que devemos aspirar é habitar espiritualmente falando, habitar na casa do Senhor. Temos que estar em adoração a Deus, oferecendo sacrifícios de louvor, às vezes sacrifícios de sofrimento. Habite na casa do Senhor. Essa é a nossa força, nossa cidadela, nosso bastião, a casa do Senhor. Tema os inimigos, mesmo que venham com espadas, com arcos, com aqueles dentro de uma fortaleza inexpugnável. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui temos o remédio para feitiços malignos. Aqui temos o Salmo 23. Você quer ser protegido? Você quer estar ao lado do melhor médico, aquele que pode curá-lo, aquele que pode restaurá-lo completamente? Habite na casa do Senhor. A casa do Senhor não está em um lugar na terra. Havia um templo, ele não existe mais. Agora aquele templo que não existe mais, era uma figura de Cristo, uma figura de Jesus, o Salvador. Para estar em Jesus, o Salvador, o que Jesus, o Salvador, precisa é estar nele. Então, bem, busquem o reino de Deus e tudo lhe será dado também. O Evangelho não carece de nada. A Bíblia não carece de nada. Quando há silêncio sobre maldições, é a Bíblia inteira que responde a essa pergunta. Minha palestra, com toda a humildade, tentou mostrar isso de forma muito, muito ruim. E certamente poderia ter sido feita melhor. Mas o que tento mostrar é isto. A resposta é por meio da totalidade. Como posso dizer a alguém que vem a mim, sobrecarregado e com pouca fé, e que diz: Padre, eles lançaram uma maldição sobre mim. Estão destruindo minha vida? Estou doente, arruinado, minha família não me suporta e minha esposa vai me deixar. Bem, preciso resumir isso em poucas frases. O enigma pode ser proposto, resumido, para que a pessoa, como um bebê, possa assimilar um pouco. Essa é a tarefa de vocês, sacerdotes que estão me ouvindo agora. Vocês não podem desprezar as pessoas dizendo bobagens, isso são bobagens. Tudo isso é bobagem. Os poderes das trevas não existem. Não os desprezem. Não os menosprezem. Às vezes há coisas estranhas, sabia? Às vezes há ações extraordinárias pelas quais muitos se tornam obcecados. Sim, isso também é verdade. Com as quais a maioria se torna obcecada. Sim, isso também é verdade. Mas não os menosprezem e tentem fazê-los entender que, se é verdade que esses poderes cósmicos malignos estão em ação, este é o caminho para a libertação, nada mais. Garanto que preparei esta palestra para o bem ou para o mal. Meditei muito sobre ela. Pedi ao Senhor: por favor, dê-me luz, quero guiar seus filhos. O que vocês diriam a eles? Eu poderia ter resumido tudo em 5 minutos e em 10. Eu poderia ter feito isso, mas por uma vez eu disse: não, eu vou falar com vocês. Digo isso com humildade, como um professor que se senta e diz: agora eu vou ensinar vocês. Vamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus. E então vocês serão capazes de guiar os outros. Eu lhes dei tanto, tanto. Agora vocês têm que decompô-los. Especialmente os padres, mas também os leigos que me ouviram, que têm mais conhecimento de teologia ou mais interesse. Ou vocês também os guiam.
mas os guiem para a tranquilidade. Mas tranquilidade na verdade. Não adianta guiar na falsidade. Vamos lá, demônios não existem, é bobagem. Não. Nós devemos guiar na verdade. E é um mistério que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a todos a entender o poder de Deus. Que em Deus há força. Que todos os santos que estão no céu nos ajudem a confiar em Deus e a vivam o Evangelho. Vivam em paz. A paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eis as palavras de Jesus quando pensaram ter visto um fantasma. Não tenham medo.